Fala pessoal, aqui continuando nossa revisão de química e a gente vai falar agora de transformações gasosas. E vamos lá. Para as transformações gasosas a gente vai usar a equação geral dos gases. Assim, você deve ter visto lá que tem um monte de equaçãozinha. Só que esse monte de equaçãozinha veio de uma equação só, que é a equação geral dos gases. Você vai cortando e você vai descobrindo as suas equações. Vou mostrar como é que faz isso. E a outra equação que você vai ter que decorar também, que é um pouco diferente, é a por vocês nunca rezei tanto, aquela P vezes V igual a N vezes R vezes T, que eu também vou explicar em outro vídeo, não vai ser agora. E também é bem tranquila. Eu vou explicar também como é que funciona aquela lá. Só essas duas equações que você vai precisar decorar para a prova, para você ser feliz. Então, qual é essa bendita dessa equação geral dos gases? É a Pivot-Pavotol. Pressão vezes o volume sobre a temperatura é igual a uma constante. Constante. E essa temperatura, lembre-se que ela é em Kelvin. Pronto. Essa fórmula. O que quer dizer isso aqui ser uma constante? Isso quer dizer que se você tiver um gás e você tem uma condição de pressão, uma condição de volume e uma condição de temperatura específica. Aí você mudou essas condições. Vamos supor que essas condições sejam iniciais. Aí você mudou essas condições. Você mudou essas condições. Essas condições agora mudaram. É outra temperatura, outro volume, outra pressão. Essas condições agora são as finais. Essa razão vai ser sempre a mesma. Ou seja, você consegue descobrir a pressão inicial ou a pressão final. O volume inicial ou final. Temperatura inicial e a final. Como é que eu posso representar isso aqui na equação? Como é que eu posso? P1, P1, que é a pressão inicial, vezes V1, que é o volume inicial, sobre T1, que é o volume, que é a temperatura inicial, é igual ao P2 vezes V2 vezes T2. Você já deve ter matado isso aqui tudo. Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. E aqui, pressão final, volume final e temperatura final. Show de bola. Aí você lembra lá, o que é aqueles negócios de isocórica, isométrica, isovolumétrica, isotérmica, isobárica? Que tem também esses termos aqui. Essa é a mesma equação. Só que eu vou explicar como é que você chega lá. O que são essas transformações aí? Vamos começar pela isocórica. A isocórica ela tem mais de um nome. A isocórica ela tem três nomes: isocórica, isométrica e isovolumétrica. Pelo isovolumétrica você já deve ter matado. Mexe com volume. O volume é constante. Ou seja, o volume inicial é igual ao volume final. O que isso quer dizer? Ao invés de ser V1 e V2, vai ser VK e VK. Por que VK? Porque é a mesma coisa, é um volume constante. Ele é constante entre as duas fórmulas. O que é que a gente pode fazer? Cortar. Cortou? Ficou P1 sobre T2, P1 sobre T1, T2 não, é igual a P2 sobre T2. Show! Tranquilíssimo. Isso aqui é o quê? Transformação isocórica, onde o volume é constante. Então quer dizer que eu decoro só essa fórmula aqui? Só a equação geral dos gases eu vou cortando, dependendo da transformação específica que eu estou trabalhando. E eu não preciso decorar as outras fórmulas? Exatamente. Assim, claro, vai ter questão que vai usar. Não vai ter nem a pressão constante, nem o volume constante, nem a temperatura constante, você vai ter que usar a fórmula normal. Mas, enfim, você vai decorar uma fórmula só. E agora? Temos a. Tem os nomes, tem as leis, né? Que cada uma dá. A transformação isocórica, ela é, ela é a lei de Charles.
Você não vai precisar decorar esses nomes, mas eu vou dizendo só pra você saber. A transformação isocórica, isovolumétrica ou isométrica, ela é a lei de Charles. E agora vamos para a transformação isotérmica. Isotérmica você já deve ter matado também. Temperatura, mexe com a temperatura. Temperatura constante. Então a gente vai ter o nosso P1, a nossa pressão inicial, vezes. Esse 1 tá feio. Vezes nosso volume inicial sobre o nosso tempo, que vai ser constante. Que é igual a nossa pressão final vezes o nosso volume final sobre a mesma temperatura. Temperatura constante. Vamos cortar? Tchá, tchá. Ficou pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Pronto. Você usa só isso aqui. E essa aqui é a lei de Boyle. A transformação isotérmica é a lei de Boyle. E vamos para a última, que é a transformação isobárica. Isobárica lembra o quê? Barômetro. Barômetro mede o quê? Pressão atmosférica. Então, pressão. Então aqui, a gente vai ter a pressão constante vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão constante vezes o nosso volume final sobre a temperatura final. A gente vai cortar de novo a nossa pressão aqui. Volume inicial sobre a temperatura inicial vai ser igual ao nosso volume final sobre a temperatura final. E o nome dessa lei é a lei de Gay-Lussac. Lei de Gay-Lussac. E aproveitando que eu falei de barômetro, eu não vou explicar o manômetro certinho, mas enfim. A gente tem dois instrumentos de medida de pressão. Não sei fazer aspas. Eita. Eita. De medida de pré... Ai. Nossa, ficou ruim. Assim. Pronto, voltei. A gente tem dois instrumentos de medida de pressão, que é o barômetro e o manômetro. Só que cada um tem sua função específica, né? O barômetro, ele mede a pressão atmosférica. Por exemplo, se você está a nível do mar, o barômetro vai medir 1 atm. Se você está na Cordilheira dos Andes, vai estar bem mais acima, vai medir menos. E o manômetro, ele mede a pressão de um gás. Aí você vai ter lá um gás, vou tentar explicar. Você vai ter aqui o vasilhame de um gás, um tubo aqui do gás. Aí vai ter mais ou menos algo assim. Pronto. Isso aqui é basicamente manômetro. Isso aqui vai ter o nosso gás. Nossa, ixi, pra apagar isso aqui vai ser... Pronto, aqui vai ter um gás. Aqui vai ter mercúrio. E como é que você... E aqui pode estar tampado ou não. Isso aqui é um manômetro. Tentativa de manômetro, né? Porque eu não sei desenhar. Aí, como é que funciona? O gás vai fazer uma pressão que pode ser que ele desloque ou não o mercúrio que está aqui. Vamos supor, aqui tem um mercúrio, que o mercúrio aqui ficou nessa altura e o mercúrio aqui ficou nessa altura. Não ficou a mesma altura? E não está destampado? Então, aqui tem a pressão atmosférica. Nossa, que pé feio. Aqui vai ter a pressão atmosférica agindo, porque ele está destampado. E a altura está igual. Então, a pressão do gás vai ser igual a
pressão atmosférica. Show? Agora, vamos supor que... Por isso que é importante saber aquele negócio que eu falei, do mercúrio, né? 760 milímetros de mercúrio é igual a 1 atm e tal. Aí, pra você transformar depois. Quando você for fazer o cálculo disso aqui, né? Prova ficar uma questão dessa na prova. Daí, vamos supor que não ficou assim. E que o mercúrio, ele subiu até aqui. Tá. Ele subiu até ali. Aqui ficou o mercúrio. Aqui ficou o mercúrio do outro lado. Então, tem esse espaço aqui, né? Essa alturazinha. Então, como é que a gente calcula nessa situação a pressão do gás? A pressão do gás vai ser igual à altura do mercúrio, do tanto de mercúrio que tem aqui, do volume de mercúrio que tem aqui. Então, vai ser o mercúrio, vou botar aqui Hg, mais a pressão atmosférica. Tá entendendo? Porque o gás fez uma pressão tão forte que levantou o mercúrio e ainda tem a pressão atmosférica. Ou seja, tem a pressão atmosférica mais a altura disso aqui para ser equivalente, entende? Aí agora, vamos supor que aconteceu o contrário. O mercúrio subiu desse lado e o mercúrio ficou assim, do outro lado. E teve essa diferença aqui. Teve essa altura aqui. Então aí vai ser o contrário. A pressão do gás... A pressão do gás vai ser igual à pressão atmosférica menos o mercúrio. Esse Hg que eu tô botando, esse mercúrio que eu tô botando, ele não é Hg. Vai ser o volume do mercúrio que tiver aqui. Entende? Não é... vai ter um número na questão. Aí... E ele não necessariamente vai perguntar a pressão do gás. Ele pode perguntar, qual é o valor do mercúrio, entende? Então, assim, por quê? Porque a pressão atmosférica está agindo e a pressão do gás não conseguiu nem igualar a pressão atmosférica. Tanto é que subiu o mercúrio desse lado. Então, a pressão do gás mais essa altura de mercúrio iguala a pressão atmosférica. É como se eu passasse o Hg para esse lado aqui. Ficasse pressão do gás mais o Hg, que é o mercúrio, que é essa altura do mercúrio, é igual à pressão atmosférica. Só que aí, para você isolar a pressão do gás, você passa o Hg para o outro lado e fica PATM, M, né? PATM menos o Hg. Pronto. Questão de manômetro é isso. Ou você vai igualar, né, a pressão do gás à pressão atmosférica, se tiver nessa mesma altura, ou você vai subtrair a altura do mercúrio da pressão atmosférica, se tiver nessa situação desse desenho, vai ter um desenho, confia. Ou se tiver do segundo jeito que eu mostrei, com o mercúrio aqui, você vai somar a pressão atmosférica com o volume do mercúrio que tiver ali para obter a pressão do gás. Então, é isso. Muito obrigado por terem assistido, e é isso.